My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, as I was saying yesterday, como eu estava dizendo ontem, we have to go beyond the symptoms of our sicknesses and problems. nós temos que ir além dos sintomas das nossas doenças e dos nossos problemas. If we want to experience a deep and complete healing, Se quisermos experimentar uma cura profunda, we have to bring to the Lord not the symptoms but the deep emotional problems of our life. e trazer ao Senhor não os sintomas, mas as causas profundas dos nossos problemas emocionais. And we said that the main emotional problems are that of rejection, E nós dissemos que os principais problemas emocionais são a rejeição, feelings of inferiority, os sentimentos de inferioridade, feelings of guilt, os sentimentos de culpa, the wrong type of guilt, tipo culpas erradas, and our fears. e também os nossos medos. And I'd like to begin by giving an example of each of these. E eu gostaria de começar dando um exemplo de cada uma dessas causas. I was giving a retreat to the youth in Goa, Estava dando um retiro para a juventude na cidade de Goa, and all these young people had a similar background. e todos aqueles jovens tinham uma história semelhante. They came all from very poor families, Todos vieram de famílias muito pobres, families which were marked by violence, famílias que foram marcadas pela violência, from a very low caste in Goa, por uma maldição local, low caste. assim, de uma classe bem inferior de Goa, And their fathers were all alcoholics. e os pais de quase todos eles eram alcoólatras. But now, when they came to this very exclusive Catholic college, E quando vieram para esse colégio católico muito especial, they could see the difference between themselves and their richer classmates. eles puderam ver a diferença entre eles mesmos e os seus semelhantes colegas mais ricos. And one of them came to me for counseling, E um deles veio até mim para aconselhamento, and this is what she told me. e foi isto que ele me disse. When she was only 3 years old, Quando ela tinha somente 3 anos, her father left the family o pai deixou a família for another woman. por uma outra mulher. And therefore a mother now was left with alone to look after her family. Então a mãe agora tinha sido deixada sozinha para cuidar da família. And in order to help them financially, E a fim de ajudá-los financeiramente, she went to the Gulf country to take some work. ela foi a outro lugar do país para conseguir um trabalho. And she left her little daughter in the family where she was working as a domestic maid. E ela deixou as suas crianças na família em que ela trabalhava como uma doméstica. And this family really looked after her little daughter. E essa família realmente cuidou da sua filhinha. And they brought her up very well, gave her schooling. E eles realmente cuidaram dela crescer, deram escola. After 5 years, the mother returned to India for a holiday. Depois de 5 anos, a mãe retornou para a Índia para um feriado. And it was a 1 month holiday. Umas férias de um mês inteiro. And her little daughter was waiting and longing to meet her mother, whom she had not seen for 5 years. E aquela garotinha estava esperando ansiosamente para se encontrar com a sua mãe, a quem ela não via por 5 anos. But this woman was very busy seeing friends and going from place to place. Mas esta moça estava tão ocupada indo de lugar em lugar para ver tanta gente. And the month passed by. E o mês terminou. And the woman returned to the Gulf country without seeing her daughter. E a mãe retornou para o outro país sem ver a sua filha. This daughter was now 8 years old.
Essa menina, naquela ocasião, tinha 8 anos. You can imagine how she must be waiting and longing to meet her mother. Você pode imaginar o quanto essa garotinha de 8 anos esperava ter visto a sua mãe. But the mother went back without meeting her daughter. Mas a mãe foi embora sem se encontrar com ela. Now, she was about 18 years old when she came for the retreat. E agora, quando ela veio para o retiro, ela já tinha 18 anos. And she told me all these things. E ela me contou essas coisas todas. And then when I prayed over her, E então, quando eu rezei por ela, all those years of sadness, of grief, of anger burst out. todos aqueles anos de tristeza, de desamor, de decepção vieram à tona. Burst out in a torrent of tears Vieram como uma torrente de lágrimas and of wild cries, e de choros compulsivos, like the cries you have been hearing all these days. como os gritos de choro que você tem ouvido nesses dias. But what does God say? Mas o que Deus diz? What does the Bible say to bring healing into our hearts that are rejected even by our loved ones? O que a Bíblia nos diz para curar o nosso coração, até mesmo os sentimentos de abandono das nossas mães? God says this: Deus diz: can a mother forget the child of her womb, pode a mãe esquecer o seu filho? or a woman the baby that has come out of her body? Ou uma mulher que saiu do seu próprio ventre? But God says, but even if these should forget, Mas Deus diz: mesmo se ela se esquecer, I will not, eu não esquecerei. for I have carved your name on the palm of my hand. Porque eu inscrevi o vosso nome na palma da minha mão. You know, we often write telephone numbers on our hand to remember them. Você sabe que às vezes a gente escreve números de telefone na mão para não esquecer. But God says, well, I don't even need to do that, Mas Deus diz: eu não preciso fazer isso, because I was always thinking of you. porque eu estou o tempo todo pensando em vocês. You're always in my thoughts. Você está sempre no meu pensamento. And that's why one of the beautiful names we have of God in the Bible Por isso, um dos nomes mais lindos que nós temos de Deus na Bíblia is Zachariah. é Zacarias. Um dos nomes mais lindos que nós temos, não é de Deus. Um dos nomes mais lindos da Bíblia é Zacarias, Which means God always remembers. que significa Deus sempre se lembra. He forgets our sins, Ele perdoa, ele esquece os nossos pecados, but He remembers us. mas ele se lembra de nós. Then the Lord has come to free us even from our burdens of guilt. Então o Senhor também quer nos curar dos nossos sentimentos de culpa. There was a priest who was very sick in the home for the old priests. Havia um padre muito doente numa casa para padres aposentados, And they asked me to come and pray over him. e ele me pediu que viesse rezar por ele. Now I knew him quite well. Eu o conhecia bem, Therefore I went to pray for him. então eu fui rezar por ele. And then I asked him, well, what is your problem? Então eu perguntei: qual é o seu problema? And his problem was that he was sure that when he would die, he would go to hell. Então o seu problema é que ele tinha uma certeza de que quando morresse, ele iria para o inferno. Well, I couldn't believe that. Eu não podia acreditar numa coisa Because dessas. this priest had taught me catechism when I was a small boy. Porque esse padre havia me ensinado o catecismo quando eu era um garotinho. He was one of the most important priests in the diocese. Foi um dos padres mais importantes da diocese. A great preacher, Um grande a pregador, great educationist, um grande educador, a very successful parish priest, um pároco de muito sucesso. held in high esteem by everyone. Tinha ajudado a tanta gente. And here he was telling me this. Mas agora ele estava ali me dizendo He isso. was so much under the burden of guilt Ele estava tão subjugado pelo peso da culpa that he was sure that when he would die, he would go to hell. que ele acabava tendo a certeza de que iria para o inferno quando morresse.
So I began to tell him about the love of God, Então eu comecei a falar para ele sobre o amor de Deus, how Jesus has come to forgive us all our sins. da forma como Jesus veio para perdoar os nossos pecados. But he turned to me and he said, but all you're telling me is theory. Mas ele se voltou para mim e disse: mas o que você está me dizendo é só teoria. Tell me how to get merits. Diga-me como obter os méritos. That was the old theory. The more merits you get, the sure you're going to heaven. É uma teoria antiga. Quanto mais méritos você consegue, mais você tem possibilidade de ir para o céu. He says, tell me how I can get merits to go to heaven. Ele dizia: me diga como que eu posso obter os méritos para ir para o céu. His focus was not on God, O seu olhar não estava em Deus, but on himself. mas estava olhando para si mesmo. He wanted to get merits to make sure he has a place in heaven. Ele queria obter os méritos para ter a certeza de ter um lugar no céu. I tried to tell him again and again about the love of God, E eu continuei falando para ele de novo e de novo sobre o amor de Deus, about the salvation and healing in Jesus' name. sobre a salvação e cura no nome de Jesus. But he could not accept what I was saying. Mas ele não conseguia aceitar o que eu estava dizendo. He died 2 days later. Ele 2 days later. morreu 2 dias depois. Well, I'm sure he is with the Lord in heaven. E eu tenho certeza que ele está com o Senhor no paraíso. But I'll never forget how even such an important priest was so much under the burden of guilt. Mas eu nunca mais me esqueci como até mesmo um padre tão bom e tão importante pôde estar sob o jugo da culpa. And that's what the Bible says. E é por isso que a Bíblia That diz Jesus has come not only to forgive us our que sins, Jesus não veio somente para perdoar os nossos pecados, but to free us from sin's most important effect, mas para nos libertar dos efeitos mais which importantes is do the pecado, burden of guilt. que é um dos efeitos mais importantes do pecado, que é o fardo da culpa. That's why, as I said yesterday, É por isso que, como eu disse ontem, it is Satan that is accusing us day and night. é Satanás que nos acusa dia e noite. And we saw that in all his cases these 5 days. E nós vimos isto nesses casos todos, nesses 5 dias. People were saying, I can hear Satan telling me, you will never be freed. Ouvimos pessoas dizerem: eu ouço Satanás me dizer que nunca conseguirei me libertar, Because of what you have done in your whole life. por causa de tudo o que você fez na vida. But the Bible also says Mas a Bíblia também diz: that while Satan is a great accuser, se de um lado Satanás é um grande acusador, Jesus is a great intercessor. Jesus é o grande intercessor. As the letter to Hebrew reminds us, Como a carta aos Hebreus nos lembra, Jesus is sitting at the right hand of the Father, interceding and praying for us. Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. And in Jesus, as St. Paul says, there is no condemnation. E em Jesus, como diz São Paulo, não há condenação. Again, we need to bring to the Lord the burdens of feelings of inferiority. Então nós precisamos trazer ao Senhor os sentimentos que nos carregam com o fardo da inferioridade, Which can often lead us even to suicidal tendencies. que podem nos levar até a tendências suicidas. And I've often seen that people have these strong urges to commit suicide. E eu com frequência vejo que as pessoas têm esse desejo do suicídio, Because they feel they are not loved by anyone. porque eles sentem que não foram amados por Because ninguém, they feel they can do nothing. porque eles sentem que não podem fazer nada, And under the pressure of Satan himself. e recebem a opressão do Satanás sobre eles. And therefore the Lord has called us to trust in Him, and He will free us from our feelings of inferiority. Então o Senhor pede que nós o confiemos nele, para que ele cure os nossos sentimentos de inferioridade. And finally, we need to bring to the Lord all our fears. E finalmente nós precisamos trazer ao Senhor os nossos medos. One of the first cases I had is this one. Um dos primeiros casos que eu tive é o seguinte: There was a couple in London havia um casal em Londres
who had 2 sons, que tinha 2 filhos, and the youngest son was about 14, 15 years old. e o mais jovem tinha 14, 15 anos. There was a problem in the family Havia um problema na família because of property. por causa de propriedades, And the youngest son one day met someone from the other family, e esse filho mais jovem, certo dia, encontrou um membro da outra família, and maybe that other person must have threatened this young boy. e essa outra pessoa tinha traído esse jovem. Threatened, made him want to say that, well, was angry with him, Tinha se irritado com esse jovem, was menacing. Ameaçado esse jovem. And therefore this boy became very frightened. Portanto, esse jovem ficou bastante amedrontado. And for the next day, he did not go to school. Então, a partir do dia seguinte, ele não queria mais ir à escola. They took him to every doctor and psychiatrist in London. Eles levaram esse jovem a todos os psiquiatras de They Londres. took him to every shrine in England. Levaram a todos os santuários To na all Inglaterra. the charismatic prayer groups and healing centers in England. Todos os grupos de oração e para todos os centros de serviço de oração de cura. But this young boy was always at home afraid. Mas esse jovem permanecia em casa cheio de medo, Afraid that the other part of the family would even kill him. com medo de que a outra família, alguém da outra família, iria matá-lo. You can imagine now how the people in New York and America are living in fear. Você pode imaginar agora como as pessoas que moram em Nova York ou nos Estados Unidos estão vivendo esse medo, Never knowing when the next attack will come against them. sem saber quando e de que forma o próximo ataque pode chegar. Then somebody told his family, Então alguém disse a essa he família: said, why don't you take your son to Bombay to see Father Rufus? então por que vocês não pegam o menino e levam até Bombaim para que ele veja o Padre Rufus? And attend the retreat that is being given almost every week or every 2 weeks. Eu estava dando um retiro, que eu faço isso cada semana ou cada 2 semanas. So the mother came with the son to Bombay just for this 5 days retreat. Então a mãe trouxe esse menino para Bombaim, para esse retiro de 5 dias. And then I spoke to this boy and he spoke to me. Então eu falei com esse jovem, ele falou comigo, And I prayed for him and for his mother. e eu rezei por ele e por sua mãe. And the day after the retreat they went back to London. E depois do retiro ele voltou para Londres. They returned on Sunday. Eles voltaram no domingo. On Monday in the morning the boy told his mother, Então na segunda-feira pela manhã esse menino disse à sua mãe, he said, Mommy, I'm going to school. e disse: mãe, eu vou para a escola. That was the end of all his fears. Foi o final de todos os seus medos. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor. This had such a great impact on the family Foi um impacto tão grande na família that they came very much involved in the charismatic renewal. que eles se entregaram ainda mais dentro da renovação carismática. And the husband and wife became leaders of the charismatic renewal in London itself. E o esposo e a esposa acabaram se tornando líderes da renovação carismática de Londres. And that's why the Lord says in the Bible constantly, do not be afraid. Por isso o Senhor diz na Bíblia constantemente: não tenhais medo. If you were to ask any priest in Bombay about myself, Se você vai perguntar aos padres de Bombaim sobre mim, they would tell you there's no priest in Bombay that was more timid and more shy than myself. eles vão dizer para você que não há nenhum padre em Bombaim que fosse mais tímido, mais envergonhado do que o Padre Rufus. And they cannot believe what I'm doing now. E eles não podem acreditar, eles vão dizer que não acreditam como que ele está fazendo esse trabalho hoje. My cardinal archbishop used to tell me, O meu arcebispo cardeal dizia-me, because when he was a seminarian, he was my class teacher in school. porque quando estávamos no seminário, ele era o meu professor. He knew me from the age when I was 10 years old. Ele me conhece desde que eu tinha 10 anos. And he tells me often, E ele me diz com frequência, he says, to me, you are the greatest miracle of the 20th century. ele me diz: para mim você é o grande milagre do século 20.
But we cannot even stop by only bringing our problems to the Lord. Mas nós não podemos parar simplesmente em trazer os nossos problemas ao Senhor. We have to go even beyond the problems Nós temos que ir além dos problemas and to find out the root causes. e encontrar as causas profundas. And what I'm going to say now is the most important thing in these 3 days. E o que eu vou dizer agora é a coisa mais importante nesses 3 dias. Why is it important to find out the root causes? Por que é importante encontrar as causas profundas? For the same reason that we see in medicine. Pela mesma razão que nós vemos na medicina. The doctor will not treat a person's symptoms only. O médico não vai tratar os sintomas da pessoa He somente. will want to find the sickness and treat the sickness. Ele vai ter que encontrar a doença e tratar a doença. And in modern medicine, how will he treat the sickness? E na medicina moderna, como que ele trata a doença? By giving what we call antibiotics. Dando o que nós chamamos hoje os antibióticos. To destroy those invisible germs and viruses in a person. Para destruir aqueles vírus e aquelas germes invisíveis na pessoa. In the same way, we know the havoc caused by computer viruses. A mesma coisa nós vemos acontecer nos computadores. How much more important are the emotional viruses in the human heart? Quanto muito mais importantes são os vírus emocionais no coração da pessoa. It is often one word, one experience that can destroy a person's life. Com frequência, às vezes uma palavra, uma experiência pode destruir a vida da pessoa. And we need to bring those emotional, psychological viruses to the Lord for His healing. Então eu preciso trazer esses vírus emocionais à presença do Senhor. And also because of the nature of prayer. E também por causa da natureza da oração. Prayer is not just praying anyhow. Orar não é orar de qualquer maneira. Prayer is directive. We need to bring all the power of prayer to that particular part of our personality that is sick. Nós precisamos orar direcionando a oração para aquela particularidade da nossa personalidade que está doente. If I've got a pain in my left thumb, se eu tenho uma dor no meu dedo esquerdo, I don't put an ointment on my right thumb. Eu não posso pôr o medicamento no meu dedo direito. I put it on my left thumb. Eu vou pôr o medicamento no meu dedo esquerdo. In the same way, da mesma forma, I need to bring all the power of prayer to that part of my personality that is sick and burdened. Eu preciso conduzir todo o poder da minha oração para aquele ponto doente da minha personalidade. Because as I've been saying so often, porque como eu tenho visto com tanta frequência, prayer is not just saying words. Orar não é simplesmente dizer palavras. Prayer is something that opens ourselves to the love and the power of God. Orar é nada mais do que abrirmos a nós mesmos para o poder e o amor de Deus. When I pray, the love of Jesus, the power of Jesus is flowing into me. Quando eu oro, o poder de Jesus, o amor de Jesus flui em mim. And therefore I must open myself to that part of my personality that needs this healing prayer, healing love and this delivering power. Então eu preciso abrir a mim mesmo para que esse poder, esse amor de Deus atinja exatamente aquela particularidade da minha personalidade que precisa de cura, que precisa de Jesus. Also, when I try to find the root causes, também quando eu tento encontrar as causas profundas, it is in a way telling the Lord, I want to be healed. É de uma certa forma dizer ao Senhor, eu quero ser curado. You know, Jesus asked that paralyzed man this question. Você sabe, Jesus fez essa pergunta àquele paralítico. Do you want to be healed? Você quer ser curado? As if the Lord is saying, I want to heal you. É como que o Senhor estivesse dizendo, eu quero curá-lo. But I wonder whether you want to be healed. Mas eu gostaria de saber se você quer ser curado. Maybe this person did not want even to find out why he is sick. Talvez essa pessoa nem queira saber por que está doente. Perhaps this person had lost all hope for healing. Talvez essa pessoa perdeu toda a sua esperança de cura. Perhaps this person was not prepared to forgive or to repent. Talvez essa pessoa não esteja preparada a perdoar ou se arrepender. And that's why I've seen often the most important reason why people don't get healed. Por isso eu tenho visto que a razão mais importante pela qual
as pessoas não são curadas, is because people don't really want to be healed. é porque as pessoas de fato não querem ser curadas. Don't blame God. Não culpem a Deus. God wants to heal everybody. Deus quer curar a todos, Not in the way we want, não do jeito que nós queremos, but in the way the Lord knows we need. mas do jeito que o Senhor sabe que nós precisamos. That's what happened in so many successful cases this week. É como acontece nesses tantos casos de sucesso desta semana. I could make out whether the person really wanted to be healed because they brought the real root causes of the sicknesses. Quando a pessoa realmente quer ser curada, ela encontra então essas causas profundas da sua enfermidade. Sometimes a woman will tell me, sometimes a woman will say to me, Algumas vezes as mulheres me dizem: Father, could you come and to pray for my husband at home? Padre, você pode vir orar para o meu marido lá em casa? And I will say, is he paralyzed? Eu com frequência digo: ele está paralítico? No, he is all right. Não, ele está bem, But he won't come to you. mas ele não quer vir. But I said that if I come to him, perhaps it'll become much worse. Então eu digo: mas se eu for até ele, com certeza ele vai ficar pior. But if he comes to me, that's already half the healing. Então, mas se ele vier até mim, então metade da cura já começou. Like the lady was telling me yesterday, Assim como me disseram ontem, to pray for her daughter. para rezar pela sua filha. But I said, can't your daughter come for this program? E eu disse: a sua filha não pôde vir nesse retiro? He said, we asked her to come, but she wouldn't come. Ela disse: eu pedi que ela viesse, mas ela não quis vir. Then tell her at least to see the program on the TV. Então eu pedi que ela visse pela TV, Or give her a video or the cassette of this program. ou que compre uma fita de vídeo ou de cassete do retiro. So at least that is the minimum she can do. Portanto, é o mínimo que ela pode fazer. And that's why we have seen the moment a person really wants to make a retreat or to come to attend a program like this, the healing has started. Por isso nós vemos que quando a pessoa toma a iniciativa de fazer um retiro ou de buscar essa cura, metade da cura já está acontecendo. Often when the person has reached the place of the retreat, the healing has progressed. Com frequência, quando a pessoa chega ao local do retiro, a cura já está progredindo. The moment the person decides to write down all his programs, all his root causes, the healing progresses even more. E quando a pessoa toma a decisão de escrever, conforme foi indicado, buscar as causas profundas, a cura vai progredindo. And the moment the person is feeling writing everything, E no the momento que healing has often got over. no momento que a pessoa tem a certeza de que escreveu tudo, realmente tudo, com muita frequência, a cura já aconteceu. The Lord looks at this. The Bible says man looks at the appearances, A Bíblia diz que o homem olha as aparências, but God looks at the intentions of the human heart. mas Deus olha as intenções do coração humano. And the Lord is constantly telling everyone, Então o Senhor está constantemente dizendo a cada um de nós: I want to heal you, eu quero te curar, but do you want to be healed? mas você quer ser curado? Therefore, now we must know how to find out the root causes. Então nós precisamos descobrir como encontrar essas causas And profundas. that is much more important. E isso é o mais importante. Two ways. Duas formas. One is pray to the Holy Spirit, Uma delas é orar pelo Espírito Santo, who will reveal to you the root causes of your problem. que vai revelar a você as causas profundas dos seus problemas. And the second is reflect on your past life. E a segunda é refletir na sua vida passada. These are not really two different ways. Na verdade, não são duas formas diferentes. They are two sides of the same way. São os dois lados de uma mesma moeda. I need to pray to the Holy Spirit Eu preciso orar ao Espírito Santo, because the Spirit is the Spirit of truth. porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade.
As Jesus says, Como Jesus diz, He is a spirit of truth, Ele é o Espírito da verdade, revealing not only the truth about God, revelando não somente a verdade de Deus, but even the truth about ourselves. mas também a verdade de nós mesmos. Unfortunately, Infelizmente, people often go to wrong persons to know about themselves. as pessoas com frequência vão a lugares errados para saber de si mesmos. Even to evil spirits to know about themselves. Vão a espíritos do mal para saber de si mesmos. And therefore, we need to know how going to other persons and spirits can damage you. E com frequência nós vemos o quanto ir a outros espíritos do mal nos prejudicam. Often people will tell me, Com frequência as pessoas me dizem: but Father, what is wrong to go to people to know about yourself or about your future? Padre, o que há de errado de ir a alguma pessoa para saber sobre si mesmo ou sobre o futuro? They will tell me, I went to that person As pessoas me dizem: eu fui àquele lugar and he told me accurately everything about my past. e ele me disse exatamente tudo correto sobre o meu passado. But that's a trick. Mas é um truque. He could have told you about your past by guesswork, Ele pode saber o seu passado com palavras de adivinhação, or maybe with the power of evil. ou com frequência através do poder do mal. And what's the purpose of him telling you about your past? You know that already. Você sabe que qual o propósito dele para descobrir o seu passado. But then what happens? Então o que acontece? Now you begin to have confidence that perhaps he will tell you accurately about also your future. Então você começa a descobrir, e talvez ele até possa lhe dizer algo sobre o seu futuro. That's a trick. Mas é um truque também. That's a deception. É uma decepção. And you cannot verify whether what is told you about your future is right or wrong now. E você não tem como verificar se o que ele está te dizendo sobre o futuro é verdadeiro ou não antes de o futuro chegar. But then you become dependent on him. E você acaba se tornando dependente dessa pessoa. You go to him to get more knowledge about your E future. vai a ele para saber mais sobre o futuro. But the main point is this: does God want you to know your future? Mas o ponto principal é esse. Será que Deus quer que você saiba o futuro? Jesus himself said, "Don't be anxious for tomorrow. Jesus mesmo diz: não se preocupem com o amanhã. Sufficient for the day is the problems of today. O suficiente é cuidar do dia de hoje. Leave the tomorrow for itself. Deixe o amanhã para si mesmo. Don't be anxious about what is going to happen tomorrow. Não se preocupem com o que vai acontecer amanhã. Because when I'm over anxious about my future, Porque quando eu estou ansioso demais sobre o meu futuro, it's a sign that you don't trust God. é um sinal de que você não crê em Deus. But often people want to know about the future Com frequência as pessoas querem saber o futuro and they forget that what does this mean? e esquecem o significado disso. If each one of us were to know our future, Se cada um de nós soubesse o futuro, can you imagine what confusion would there be in the world? você pode imaginar a confusão que seria o mundo. It is a good God that hides the future from us É bom que Deus esconda o futuro de nós and reveals to us what we need to know today. e nos revele somente o que nós precisamos saber hoje. He will never satisfy our curiosity about tomorrow. Isso vai nos tirar da satisfação da curiosidade do amanhã. And the knowledge that God will give to us about ourselves E o que Deus quer nos falar sobre nós mesmos is always helpful knowledge. é sempre um conhecimento de ajuda, A knowledge for our healing and deliverance. um conhecimento para a nossa cura e libertação. He will not just satisfy curiosity, O Senhor nunca vai satisfazer a nossa curiosidade much less He will give knowledge that will be a burden on us. e também não vai nos satisfazer curiosidade sobre nossas necessidades. But as the knowledge that all these people or spirits give is often harmful and destructive knowledge. Portanto, a curiosidade que esses espíritos do mal nos dão sempre são prejudiciais para nós. A woman came to me for counseling and prayers, Uma senhora veio até mim para oração e aconselhamento. and she told me how for 20 years she was suffering. E ela me disse que por 20 anos ela estava sofrendo. And she went to Hindu sannyasis, E ela foi aos Hindu holy men,
para um homem sagrado hindu, to Muslim faqirs, para holy men. um homem muçulmano, He went even to Buddhist monks, foi também aos monges budistas, even to Catholic priests, e foi até também a padres católicos, and they all told her e todos lhe disseram that her sister-in-law had done something evil to her, and that is why she was sick. que a sua cunhada tinha feito algo ruim para ela e que ela então estava doente. And therefore she now asked me, Então agora ela me perguntava: Father, I want you to tell me whether this is true. Padre, eu quero que o senhor me diga se isso é verdade. So I told her, Então eu disse a ela: do you want me to pray that you'll be healed? Você quer que eu ore para que você seja curada? Or do you want me to tell you whether it is true? Ou você quer que eu ore para dizer para você se isso é verdade? She said both. E ela disse: ambos. I said, if you want me to pray that you'll be healed, I will do it right now. Então eu disse: se você quer que eu ore para que você seja curada, eu vou fazer isso agora mesmo. But if you want me to tell you whether it's true that your sister-in-law had put some spell on you, Mas se você quer que eu ore para que você tenha certeza que a sua cunhada fez uma maldição para você, I won't tell that. eu não vou lhe dizer, Even if I know it is true. mesmo que eu soubesse que é verdade. See, all these people had put this idea into her head, Todas as pessoas puseram então essa ideia na cabeça dela, and therefore she had a great hatred towards her sister-in-law, então criaram no coração dela um grande ódio por sua cunhada. which was precisely her problem. Talvez esse seja o problema dela. The Holy Spirit will not give that type of knowledge. O Espírito Santo não dá esse tipo de sabedoria. Or even if it does give, Mesmo se ele dê, it will at the same time give you a strong conviction and desire to forgive. ao mesmo tempo ele vai lhe dar uma convicção forte e um desejo forte de perdoar. I was giving a retreat to a big university, college, Catholic college in India. Eu estava dando um retiro para uma faculdade numa grande universidade católica na Índia. And the rector of that university college came to me for prayers and counseling. E o reitor da universidade veio até mim para oração e aconselhamento. And what was his problem? E qual era o seu problema? Since he had some problem, he went to a palmist. Desde que ele começou a ter alguns problemas, ele foi a um leitor de mão. And the palmist read his palm E esse leitor leu a mão dele and told him e disse a ele that he would die at the age of 55. que ele morreria quando tivesse 55 anos. 55, right? And now he was 54 years old. E agora ele estava com 54. How many years left? Quantos anos falta? For that you don't need the Holy Spirit, you only need to know mathematics. Portanto, não precisa do Espírito Santo para saber isso, só matemática. So now what did I tell him? Então o que eu disse a ele? I told him after prayer, Depois de orar, eu disse para ele, I said, you will not die at the age of 55. eu disse: você não vai morrer aos 55 anos. Now this happened in 1979. Isso aconteceu em 1979. He's still alive. Ele ainda está vivo. But the palmist died. Mas o leitor de mão já morreu. Now don't get me wrong, I had nothing to do with the second thing. Mas eu não vou fazer a segunda coisa. So this is the foolishness of people. Essa é a forma enganosa como as pessoas, a forma como as pessoas são enganadas. They're going to fortune tellers. Vão para pessoas, vão até adivinhadores, They're going to those who can predict and see the future. vão àqueles que podem prever o futuro, They're going to people that can tell you what is you're wrong by using the pendulum. vão àqueles que querem dizer o que está errado com você através de pêndulos. They're even going to people that say they have the charism
of giving words of knowledge or messages. Vão aqueles que dizem ter o carisma de ter palavras sobre o futuro. And all these things can destroy people's lives. E todas essas coisas podem destruir a vida da pessoa. The only one that can give us the truth about ourselves, A única pessoa que pode nos dar a verdade sobre nós mesmos and the truth only for our salvation, our healing and deliverance, e a verdade somente para nossa salvação, cura e libertação is the Holy Spirit. é o Espírito Santo. When we pray for people, Quando nós oramos pelas pessoas, I don't go and read a book and say, now let me apply the rules. eu não vou e pego um livro e digo, vou aplicar as regras, Because there are no two cases the same. porque não existem dois casos iguais. Every case is different. Cada caso é diferente. Almost all the cases I've had these days, I've never seen them before. Todos os casos que eu via nesses dias, muitos deles eu nunca tinha visto. But only I depend on the prompting of the Holy Spirit. O tempo todo dependendo da presença e da ação do Espírito Santo. The Holy Spirit is telling me to do and to say exactly what is needed to be done and said. O Espírito Santo me conduzindo a fazer e a dizer exatamente o que Ele quer. And that's why cases which normally would have taken and have taken years were over within a few minutes. Por isso, casos que estão sendo trazidos há anos podem ser resolvidos em minutos. And therefore, the more I pray to the Holy Spirit, Portanto, quanto mais eu rezo pelo Espírito Santo, as the Bible says, be still and know that I am the God with you. como a Bíblia diz, fique ciente de que eu sou o Deus que está contigo. The more will the Spirit tell me what needs to be said for my healing and deliverance. Mais o Espírito Santo vai me dizendo sobre as coisas que precisam ser curadas e libertas. And incredible how the Holy Spirit will speak to you, E é incrível como o Espírito Santo fala com você, in your mind, na sua mente, to the sermons that you are hearing, através das homilias que você ouve, to the testimonies that you'll be listening to, através dos testemunhos que você escuta during the Eucharist, na Eucaristia, especially in your time of quiet, personal prayer. especialmente no seu momento de oração pessoal silenciosa. Even to dreams and visions. Até mesmo através de sonhos e visões. But at the same time, I need to reflect over my past life. Mas ao mesmo tempo eu tenho que refletir para a minha vida passada. I need to reflect over the four main stages of everyone's life. Eu tenho que refletir a ação do Espírito Santo nos 4 estágios da minha vida, To see where the root causes of my present problems could be. para encontrar aonde as causas profundas do meu presente, do meu problema atual estão. As I've said, this is how inner healing takes place. Como eu disse, é dessa forma que a cura interior acontece. We could say that people can be grouped in 3 groups. Nós podemos dizer que as pessoas podem ser agrupadas em 3 tipos. There's one group of people that have never had any problems at all. Tem um grupo de pessoas que nunca têm problemas, They've never been sick. nunca ficam doentes, They've always stood first in their exams. sempre são os primeiros nos exames, Their marriage is perfect. o seu casamento é perfeito, The children all perfect. as crianças todas perfeitas, They've never had any problems in their life. não tem problemas na vida. And therefore they can't understand how other people have problems. E elas não podem entender por que as outras pessoas têm tantos problemas. They are like the Pharisees, self-righteous, É como o fariseu autossuficiente, thinking that they are close to God. pensando que estão próximos de Deus And that's why God has blessed them. e por isso Deus os abençoou. They are self-righteous people. São pessoas And you autossuficientes. know how much Jesus detested these self-righteous E people você sabe o quanto Jesus detesta as pessoas that autossuficientes. look down upon people who had burdens. Ele que olham as pessoas que são feridas. And then you have the second group of people. Então nós temos o segundo grupo de pessoas. People that seem to have all the problems of the world. As pessoas que parecem ter todos os problemas do mundo. They've got about 10 or 20 sicknesses. Tem cerca de 20, 26 enfermidades. The marriage is a mess.
Seus casamentos são uma confusão. All the children have gone the wrong way. Todos os filhos estão no caminho errado. The finances has always been a problem with them. As finanças sempre foram problemas para eles. Name it, they have every problem. Nominalmente eles têm todos os problemas. And sometimes when such people come, E com frequência quando essas pessoas chegam, I'm often get angry with God. eu com frequência fico questionando a Deus. I said, Lord, how could you allow these people to have so many problems? Eu digo, Senhor, como o Senhor permite que essa pessoa tenha tantos Like it problemas? happened these 5 days. Como aconteceu nesses 5 dias. I would say almost every, or at least almost second case was of this type. Eu posso dizer que quase metade dos casos foi assim. And I could not believe how they could have gone through life with all these problems. E eu não consigo entender como que a pessoa conseguiu levar a sua vida com tantos problemas. I was giving a retreat in Glasgow, Scotland, Eu estava dando um retiro na cidade de Glasgow, país Escócia, for 300 charismatic leaders. para 300 líderes da renovação carismática. Leaders, remember. Lembre-se, líderes. So when they came for counseling and prayers, Então, quando eles vieram para aconselhamento e oração, I could not believe that so many problems. eu não podia acreditar que havia tantos problemas. When I would read their papers, Quando eu lia os papéis, every sentence was a problem. cada frase era um problema. Often I would ask them, but how could you have gone through life with all these Com problems? frequência eu perguntava, como que você aguenta viver com tantos problemas? I often say that weekend was perhaps the saddest weekend of my whole life. I often say that weekend Eu com frequência digo que aquele fim de semana was the saddest weekend of my whole life. foi o fim de semana mais triste da minha vida. And something similar I've been feeling all these days. Algo semelhante ao que a gente sente nesses dias. And then therefore these retreats are meant especially for that group of people. Então esse retiro estava preparado exatamente para aquele grupo de pessoas. Because there's no hope for them except in a prayer, or better, a retreat of inner healing. Porque não havia esperança para eles a não ser através de um retiro de cura e libertação. And there's a third group of people. E há um terceiro grupo de pessoas. People that have problems, Pessoas que têm problemas, some big, some small, alguns grandes, alguns pequenos, and that is like most of us. e a maioria de nós. And this is the normal target group of prayers or retreats of inner healing. E é esse o grupo de pessoas a quem se dirige esse tipo de retiro de oração. And the reason why only a retreat of inner healing can help even this second group of people E a razão pela qual somente um retiro de cura e libertação pode ser algo que ajude aquele segundo grupo de pessoas, and much more the other group of people that have all the problems of the world, e especialmente esse grupo de pessoas que tem todos os problemas do mundo, is because of the nature of an inner healing retreat. é por causa da natureza do retiro de cura interior. If you have a little sickness, Se nós temos uma pequena enfermidade, the doctor will give you a pill. o médico vai te dar uma cápsula de remédio. If you are more sick, Se você está mais doente, the doctor may give you an injection. talvez ele vai lhe dar uma injeção. And if you are very, very sick, E se você estiver muito, muito doente, the doctors may say you need an operation. o médico vai dizer que talvez você precise de uma cirurgia. And for operation you need time. E para a cirurgia você precisa de tempo. Time before the operation, even time after the operation. Tempo antes da cirurgia para a preparação e tempo depois da cirurgia. And therefore a retreat of inner healing is like being hospitalized. Então o retiro de cura interior, como que estamos fazendo, é como uma internação hospitalar. The hospital of the Holy Spirit. No hospital do Espírito Santo. Therefore, where are you now? Então onde nós estamos agora? In the hospital of the Holy Spirit. No hospital do Espírito Santo. In the same way, if a person has a little sickness, Da mesma forma, se a pessoa tem uma pequena enfermidade, just half a minute's prayer or one word of knowledge will do the trick. uma oração de meio minuto ou uma palavra pode curar. But if a person is more sick, Mas se a pessoa está mais doente, then you need extended counseling. olhem para cá. Isso, é aqui.
Então você precisa de mais tempo. Well, has the Pope come here? É o Papa que está chegando ali? No. Okay. Não. Ah, então tá bom. Então pode ir. Because I was wondering why everybody looked there and not at me. Eu fico preocupado. So if a person is more sick, Então, se a pessoa está mais doente, then you may need extended praying and counseling. então você vai precisar de uma oração e um aconselhamento mais longo. But if a person is very, very much burdened, Mas se a pessoa está muito, muito ferida, then even a healing mass or healing service is not sufficient. então até mesmo uma oração longa e uma missa de libertação não vai ser You need suficiente. time. Vai precisar de tempo. 2, 3, even 4 days of an inner healing. 2, 3, até 4 dias de oração. And that's why inner healing retreats are so very important. É por isso que os retiros de cura interior são tão importantes. It is so important that I often say É tão importante que eu com frequência digo that even though my only or main ministry in the last 5 years is giving training schools in the ministry of que deliverance, mesmo que a minha vida, o meu ministério tenha sido dar esses retiros e treinamentos, I still say eu ainda digo that my second work is something more personal, que o meu segundo trabalho é algo mais pessoal, something which I like to do myself, algo que eu mesmo gosto de fazer, giving inner healing retreats when I can. dar os retiros de cura interior aonde eu posso. And that's why I also say É por isso que eu sempre digo, that I feel that every person in the world, eu sinto que todas as pessoas do mundo, not just a Christian, but any human being, não somente os cristãos, mas qualquer ser humano, must have made at least once in his lifetime tem que fazer pelo menos uma vez na sua vida a good inner healing retreat um bom retiro de cura interior under a competent person or team. com uma pessoa bem competente fazendo esse retiro. Amen. Amém. Vamos ouvir o testemunho. Qual é o seu nome? Bom dia, eu sou Sueli, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Participei o ano passado do aprofundamento com o Padre Rufus e, num determinado momento, ele pediu que nós, em 2 frases, escrevêssemos o que nós gostaríamos que ele orasse. E eu escrevi que eu gostaria que ele orasse para mim o que estava obscuro na minha vida, pela dificuldade de caminhar com Deus, e que libertasse a minha família do espiritismo, porque minha mãe tinha sido mãe de santo e tinha um terreiro. E quando ele veio orar por mim, colocou a mão na minha mente, eu adormeci no espírito e fiquei aqui em cima do palco me debatendo por um período sem entender por quê, porque eu não participava da sessão, das manifestações, e não entendi o que aconteceu comigo. E então chegou uma pessoa do meu lado e perguntou: o que está acontecendo com você? Eu falei: eu estou ouvindo tudo, só que eu não consigo parar de me debater. Aí eles oraram por mim, me levantaram, mas eu não estava bem ainda, eu não estava conseguindo me erguer nas pernas. Então um dos homens que acompanhavam o Padre Rufus fez uma oração para mim e falou que eu precisava adormecer de novo para voltar. E eu falava: eu não quero, porque é terrível. É um momento terrível, é um momento que você começa a viver todo o lixo da sua vida. E nesse momento eu falei: mas se eu quero a minha cura, quero me libertar de tudo que está me impedindo de caminhar, eu prefiro que seja agora. Então ele orou e eu adormeci de novo e fiquei de novo me debatendo. Eles oraram por mim e uma pessoa chegou no meu ouvido e falou: você está passando alguma coisa na sua cabeça? Eu falei: está passando um tio meu que fez muito mal à família, que já morreu e que pede perdão à família. E mais alguma coisa? Alguma coisa em relação ao espiritismo? Aí eu falei: o que eu me lembre foi que eu fui visitar minha mãe e lá ela manifestou uma pombagira, e essa pombagira botou uma saia na cabeça e veio ao meu encontro. E nessa saia que ela botou, ficou o formato como se fosse o véu de Maria. E ela vinha ao meu encontro, eu não via a pombagira, eu via Maria. E
ela chegou perto de mim e falou: eu posso te dar um abraço? Eu sou batizada. Eu falei: pode, eu não tenho medo, pode me dar um abraço. E ela me deu um abraço, e ali ela me contaminou, por isso toda a minha dificuldade. E nisso eles me levaram para baixo do palco no Santíssimo e ficaram orando por mim. E quando eles oravam, eu me lembrei dos doces de Cosme e Damião, dos bolos, do refrigerante e do vinho que a Preta Velha dava para a gente beber quando ela rezava pela gente. Então, naquele momento, eu comecei a sentir uma dor no estômago, uma vontade de vomitar, e dali eu botei tudo para fora. Foi aí que eu me senti melhor. Eles oraram por mim, depois eu confessei e fui embora. E hoje eu já louvo a Deus pelo que já começa a acontecer na minha família. O que eles não procuravam, ler a Bíblia, rezar, já começou a acontecer. No momento em que a família está reunida, era difícil você fazer oração no Dia dos Pais, no dia de Natal, e hoje eles são os primeiros a convidar para essa oração. Então eu louvo a Deus por essa nova etapa da minha vida, da libertação da minha família.